Michael Jackson, o rei do pop, dispensa apresentações. Duvido que alguém que faça parte deste sistema solar não o conheça, mesmo que não ouça as músicas. Aviso que, para quem ainda não tenha visto o filme do Michael e queira ver o filme do Michael Jackson, talvez aqui possa haver algum spoiler, e então não veem, ou já vão com uma outra visão, com alguns questionamentos, já vão de uma outra forma para o filme. Ou então já vão para o filme com uma visão muito mais ampla. Isto se não tiverem a par de vários pormenores sobre a vida do Michael, se já forem fãs, né, desde há muito tempo, provavelmente já sabem disto tudo, então não há spoilers aqui, basicamente. Para quem já conhece a fundo, né, a história do Michael. O filme do Michael Jackson foi para mim como uma brisa de ar fresco e também uma certa saudade que retratou e relembrou de uma forma muito simples algo que. Simples, enfim. Algo que marca a personalidade daquele que foi Michael Jackson. Eu já gostava do Michael antes de ver o filme, mas nunca tinha acompanhado o artista mais a fundo. Nunca tinha parado para ver quem era o Michael através de documentários, através de histórias, entrevistas. Mas quanto ao filme do Michael, que me inspirou para ir atrás de mais informações, porque deu-me uma sensação tão boa, fiquei também a saber que o Michael foi interpretado pelo próprio sobrinho do Michael Jackson, que se chama Jafar Jackson. Eu achei que isso deixou a interpretação, né, do rei do pop ainda mais especial. E acho que foi até algo do destino. Porque era como se uma parte do Michael, para quem se lembra de ver as performances originais do Michael Jackson, e depois ver Jafar Jackson, o sobrinho, no filme a encarnar ali uma incorporação do tio, parecia algo do destino, parecia que o Michael, de certa forma, também estava ali presente no filme. Eu achei muito curioso porque Jafar, o sobrinho, quase não foi escolhido para interpretar Michael Jackson, para realmente ficar com o papel por causa da complexidade dos movimentos de Michael Jackson. Mas como se vê em vídeos que mostram por trás das cenas, que mostram o processo do making of do filme, ele estava em preparação, ele esteve em preparação durante alguns anos, com imensos treinos rigorosos de dança, movimento ao detalhe, postura, exercício físico específico, aulas de balé, enfim, ele levou aquilo muito a sério. Ele dedicou-se a 200% àquilo e eu achei isso muito bonito. Acho até que era algo que estava para ser, como se fosse uma coisa de destino mesmo, porque Jafar não é nem ator, nem dançarino, é como se ele tivesse ido, ou vindo neste momento da vida dele, honrar, de certa forma, o tio com tanto carinho, com tanta dedicação. E vou também deixar os vídeos aqui em baixo, na descrição. Bom, como vocês provavelmente sabem, Michael Jackson foi muito atacado em vida e mesmo depois dela. Ele viveu sempre num clima de graves acusações que ficaram no mundo mesmo após a sua morte, embora hoje já se saiba que eram falsas e que foi feita por gente que se queria aproveitar do facto de Michael Jackson ter sido uma máquina de fazer dinheiro. Recomendo também o podcast de uma investigadora da vida de Michael Jackson que dedicou 10 anos
da sua vida para entender o que realmente aconteceu, onde ela própria também nos encaminha para outras fontes valiosas de informação, talvez para quem queira saber mais, sempre promovendo e abrindo espaço para a reflexão, que é também o meu objetivo neste canal. Quanto ao filme, uma coisa que me chamou muita atenção e o porquê de eu ter vontade de também fazer este vídeo foi o retrato que fizeram da infância do Michael. Algo que eu confesso que eu não estava a par, eu não sabia que o Michael Jackson tinha sido abusado fisicamente pelo pai, que lhe batia terrivelmente, e também abusado psicologicamente durante a sua infância pelo pai. E isto é de conhecimento público, é só pesquisarem essa informação que, se tal como eu não souberem, pode ser muito útil verificarem por vocês mesmos. E mesmo para quem já sabe, né, de tudo isso, convido também a uma reflexão que vai mais além do próprio Michael, ou da imagem que se criou dele, tanto positiva como negativa, mesmo que, enfim, injustamente. O Michael deixou no mundo uma mensagem linda de paz, de amor, de cuidado, de consciência. Ele tinha uma urgência muito grande, era muito visível nele, na aura dele até, em passar a mensagem para todos cuidarem mais do mundo em que vivemos. E isso basta conhecer o trabalho dele, as músicas dele, as mensagens que ele partilhava em vida. Mergulhando agora na escuridão que foi aquela infância, o pai do Michael não foi só aquele que o iniciou, que o guiou e que o impulsionou na sua carreira de artista, que se tornou obviamente estrondosa. O pai do Michael não lhe deu outra escolha. Ele era um pai que o usava para servir os próprios interesses. Ele via que Michael e os seus irmãos tinham uma luz especial, tinham um talento, não é? E Joseph, o pai deles, explorou isso ao máximo. Só não ocorreu nenhum abuso sexual que haja registro, mas é de conhecimento público os espancamentos constantes que Michael sofria do pai desde criança. Das ameaças e das cobranças por uma excelência, e à mínima falha ele era punido fisicamente de uma forma terrível, atirado contra a parede, batia-lhe assim de uma forma insana. Nenhum pai, obviamente, nem ninguém tem o direito de fazer isso com alguém, com uma criança, com um ser que está em formação. Só tudo isto em nome da disciplina. Chamar a isso disciplina é, enfim, que cabeça é essa, não é? Uma criança que nunca teve infância, que nunca teve o amor de um pai, que trabalhava ao milímetro desde cedo, sem direito a descanso. Depois dos concertos, nas discotecas, que eles começaram depois a apresentar-se, Michael e os irmãos, que formavam o grupo da Jackson 5, mesmo quando corria tudo na perfeição e o público adorava, aplaudia, divertia-se, dançava, quando regressavam a casa, em vez de serem parabenizados e ficarem felizes, nunca era suficiente. O pai nunca permitia que eles festejassem, nunca os elogiava, muito longe disso. Ainda por cima, eram castigados na mesma, porque ainda tinham que ensaiar mais. Durante a noite, tinham que prolongar, não é, os ensaios, mesmo depois de uma performance naturalmente exaustiva. Mesmo com escola na manhã seguinte. A mãe do Michael, ela tentava ser a voz da razão, ela tentava relembrar o Joseph de coisas básicas, tipo, eles têm escola amanhã, são crianças, mas isso não tinha efeito nenhum. Joseph era um homem que não escutava ninguém e explorava as suas crianças só por serem suas. Os relatos de Michael sobre o sofrimento, o pânico e o terror que Joseph causava chegavam ao ponto de ele ter ânsia de vômito
quando viu o pai chegar. E detalhe, o pai não permitia, o pai dele não aceitava nem que ele o chamasse de pai. Ele era o Joseph para ele. Um pai que diz isto ao próprio filho. Não existia uma relação ali. O Michael nunca teve pai. Aliás, ele até estava lá com um controlo imenso, um bocado assustador, mas ao mesmo tempo não estava. O que poderá ser tão ou mais doloroso. Principalmente quando a figura de um pai assume a postura de um carrasco que o agride violentamente, que lhe destrói a autoestima desde pequeno, desde sempre, criticando a sua aparência ao detalhe. Imaginem vocês agora um homem adulto, um pai, virar-se para o próprio filho, o qual já espancava com vários objetos, inclusive, e continua a minar o psicológico, dizendo-lhe que ele era horrível. Não, a sério, procurem fotos do Michael em criança, em jovem, mesmo antes das transformações que ele sofreu depois ao longo da vida. Ele parecia um anjo. Olhem aquela carinha. Mas mesmo que não fosse um pai que diz repetidamente essas coisas a uma criança e que a espanca, está a ensinar desde cedo que ele não tem valor. Que ele só merece carinho, amor e respeito se ele fizer algo grandioso. E mesmo assim, isso nunca é alcançado. Ele nunca merece, nunca se torna verdadeiramente merecedor dessas características de um pai amoroso. Isso é uma tortura enorme e isto abre espaço para a reflexão de quantas pessoas não passarão pelo mesmo que Michael passou. Ele cresceu com uma voz na cabeça que rejeitava a própria aparência e a si mesmo. A psicologia explica estes fenómenos e como a infância nos marca para sempre, e como marcas, feridas e traumas que aconteceram nesse período fundamental do desenvolvimento humano, se não forem vistos, se não forem acolhidos, trabalhados e ressignificados com o devido acompanhamento de um profissional, infelizmente essa infância recalcada vai moldar o resto da vida dessa pessoa, vai controlá-la e persegui-la para sempre. Não só vai recriar essas dinâmicas tóxicas e disfuncionais na vida adulta, vai abrir uma brecha enorme para que Michael viesse a ser muito explorado por figuras de poder e de relevância na vida dele. A questão aqui interna, psicológica, do pai, figuras de poder. E este é o poder que a terapia pode ter na vida de uma pessoa, transformá-la e torná-la consciente e ajudá-la a transformar-se e a ter consciência do próprio poder pessoal e de se tornar um adulto finalmente funcional e feliz e cicatrizado. Heal the world, talvez a principal mensagem deste artista. Convido, claro, que profissionais de saúde mental que vejam este vídeo me corrijam se necessário e até se concordam com algum ponto de vista da forma como eu vejo as coisas, da forma como eu exponho aqui as coisas. Eu também já ouvi várias críticas negativas sobre o Michael, como críticas que houve muito no passado e que se provaram erradas, que afirmavam que Michael era racista e que queria mudar o tom da pele dele e que fazia tratamentos de skin bleaching, ou seja, de descoloração da pele por razões, enfim, fúteis, e de racismo, um suposto racismo, mas skin bleaching não existe. E os tratamentos que ele chegou a fazer para a pele eram tratamentos para doentes de vitiligo.
Na verdade, ele sofria desta doença, do vitiligo, que é a perda da pigmentação da própria pele, e ele tinha um vitiligo severo, que era por todo o corpo, espalhado por todo o corpo. Então Michael era doente e isso só contribuía para piorar os problemas de autoimagem, né? Por causa ali daquele pai que sempre o convenceu que ele era horrível, que dizia isso diretamente ao filho, que era cheio de defeitos, que nunca era bom, não era bom o suficiente. E este tornou-se no funcionamento cerebral, um funcionamento cerebral sombrio, de Michael, ao assimilar, ao trazer para dentro de si a voz daquele pai completamente destrutivo. A doença que o organismo dele desenvolveu, né, fazia com que ele aparentasse, né, se mostrasse com manchas brancas na pele. Ele já tinha uma enorme pressão interna e externa também, porque o pai dele controlou-o ainda durante muito tempo, mesmo depois de criança, depois da adolescência, enfim. E Michael não aguentava lidar com as críticas à sua aparência, de tal forma que ele cobria-se com maquilhagem de teatro para tentar corrigir a própria doença. Corrigir a própria doença, isto é muito pesado, para uniformizar o tom da pele. O pai dele criticava constantemente o nariz do Michael. Fazia críticas pesadas à forma como ele veio ao mundo, à forma natural dele. Resultado, as várias cirurgias plásticas que ele fez em adulto, à cara, não só ao nariz. Ele tinha uma obsessão devido a essa influência paterna de ser sempre cada vez mais perfeito, o melhor que ele podia, cada vez mais e mais simetria e perfeição, até se perder completamente. Ele chegava aos consultórios de cirurgia e ele dizia: não, vejam que o meu nariz é enorme, é demasiado grande, e depois eu tenho toda uma exposição, não pode ser, e o meu rosto ele não é simétrico, que era tudo aquilo que o pai lhe introjetava desde sempre. À pancada. Mas ele podia ter, enfim, crescido e aprendido a lidar com isso. Não. Sem acompanhamento psicológico, um ser humano sozinho, especialmente com o nível da violência do pai dele, não estaria pronto para se tornar um adulto saudável. Não com aquilo que o cérebro dele foi condicionado a aprender desde sempre. Especialmente com tudo aquilo que o pai representa psicologicamente e arquetipicamente no desenvolvimento de uma criança. Michael foi uma vítima de alguém que não possuía limites. O pai dele ensinou-o, através da punição severa, que ele não se pode defender, que ele não é digno. Então, como é que ele se iria tornar uma pessoa capaz de ver e colocar limites saudáveis para lidar da melhor forma com essas questões? Michael Jackson foi alguém que nunca chegou a ter infância, pelo contrário. Uma etapa crucial do nosso desenvolvimento foi-lhe roubada, arrancada à pancada. Ele não se desenvolveu de forma nada saudável. Não recebeu nem perto de o apoio de uma figura paterna. Pelo contrário, ele sofreu um conflito horrível de separação e nunca teve como lidar com isso. Provavelmente isso criou nele uma ferida de rejeição de si e em relação ao pai também. Isso fez com que na vida adulta Michael se tornasse o total oposto daquele pai que ele rejeitou, do qual ele tinha até nojo. Ele quis ser o mais gentil, o mais bondoso e cuidador que ele podia ser. Ele quis dar às crianças a infância, os brinquedos, o cuidado e a diversão que ele nunca teve em criança.
Ele quis criar um espaço para as proteger, um espaço que ele queria ter tido na sua infância. Daí o Rancho Neverland, o parque de diversões aberto às crianças e jovens que ele criou, e ele podia fazer isso. Ele podia literalmente comprar isso para aquelas crianças e também para as crianças nos hospitais. Aconselho que pesquisem por vocês mesmos, claro, mas quanto às acusações de abuso sexual por parte do Michael, hoje sabe-se que nunca houve forma de provar isso, o FBI nunca encontrou nada. Achei também muito curioso que se verificou que ele não tinha nem o perfil, né, que indicasse pedofilia, como psiquiatras e psicólogos analisam e analisaram. Esses criminosos possuem todos os mesmos padrões específicos de comportamento e o Michael não se encaixava de todo em nada. O caso do Michael é muito mais como alguns psicólogos, investigadores e psiquiatras avaliam. Observa-se muito mais um caso de infância perdida e uma síndrome de Peter Pan, que é uma síndrome caracterizada pelas pessoas com uma questão ali muito vincada na altura da própria infância, né? Que querem perpetuar esse estado de criança para sempre. Um lado delas que nunca cresceu e que nunca foram encontrados indícios de abusos sexuais, no caso ali do Michael. No caso do Michael, vê-se muito mais uma inocência rara, uma pureza de viver uma infância, um resgatar de um tempo perdido, o simples andar de escorrega com outras crianças, uma inocência muito grande. E essas coisas simples, né, de brincar um escorrega com outras crianças, foi algo que ele nunca fez durante a infância dele. Ele nasceu a trabalhar para o pai, dentro daquele esquema extremamente disfuncional, elevado ao máximo. Por isso é que os detalhes da infância do Michael são tão importantes. São detalhes muito importantes para a sua personalidade. E quando se observa a forma de ser do Michael, ele passa uma coisa muito doce, ele passava uma coisa muito doce, um olhar terno, uma delicadeza, até uma fragilidade que depois contrastava com aquela persona dele no palco. Uma pessoa de facto muito interessante, um artista completíssimo. Aquilo que se veio a investigar e que até tem vindo muito ao de cima tem a ver com pessoas que queriam ganhar dinheiro às custas da confiança cega que o Michael tinha. E algo que o caracterizava era uma grande inocência que o metia em problemas. Lembram-se que ele nunca aprendeu a impor limites face ao desrespeito dos outros para com ele mesmo, e que acabava por deixar aproximar-se dele quem menos deveria. Aquela questão destrutiva da infância que ficou ali. Mas ao mesmo tempo ele possuía um enorme sentido de justiça para causas, para os outros. E ele não concordava em entrar em esquemas sujos dentro da própria indústria ou com pessoas que se aproximavam dele e que queriam tirar os benefícios, que só pretendiam lucrar. Uma indústria ali que escondia verdadeiros monstros e Michael expunha-os abertamente. E isso cria muitos problemas, especialmente quando nomes de empresas milionárias ou mais ficam em xeque. Várias celebridades relatam, como se vê no podcast que eu vou deixar aqui em baixo, que Michael era até demasiado generoso e que dava coisas sem pensar duas vezes, sem grandes limites. Por exemplo, alguém elogiava alguma coisa que era dele, que ele tinha, que ele possuía, alguma coisa, e ele dizia automaticamente: gostas? Toma, é teu.
É claro que isso é mel para oportunistas. Mas o que é que vocês acham? Então, isso resultou com que ele fosse muito enganado durante a vida. E ele ganhou vários inimigos também dentro da indústria. Isso foi documentado até porque ele não concordava com nada que pudesse prejudicar os outros. Quando o assunto era prejudicar o coletivo, algum coletivo, ele revoltava-se. O que nos leva a pensar que fossem criados imensos benefícios se ele fosse afastado, salvaguardando assim os interesses económicos que existiam por trás. Numa investigação que foi feita, inclusive deixo tudo também aqui em baixo na descrição, aponta-se para esquemas enganosos envolvendo crianças que teriam sido orientadas para afirmarem terem sido vítimas, sugerindo que os discursos das acusações seriam falsos, nunca tendo sido encontradas provas, nem qualquer indício de abuso, e surgem também várias contradições que punham fortemente em causa a veracidade daquelas acusações. E uma família teria até mesmo enganado Michael, aproximando-se dele por conta de uma doença grave de um dos filhos dessa família, onde Michael, quando soube desse caso, cobriu ali grande parte dos custos do tratamento, sem saber que a criança já recebia subsídios do Estado, doações e uma indenização de milhares de dólares. Quando isso veio a público, Michael afastou-os do rancho Neverland e aí teriam começado grande parte dos problemas para o lado do cantor. Até que Michael não conseguiu lidar com as acusações e narrativas que se formavam à volta dele durante anos, entrando num estado do que parecia ser uma paranoia. Há uma psiquiatra que comenta que ele parecia estar num estado de perturbação já patológico, uma perturbação patológica por causa das perseguições que ele começou a ser alvo, até que se apagou. Mas Michael deixou uma grande mensagem e o seu legado, a sua marca, o seu amor pela música, pelas causas pelas quais ele lutava, comunicava e defendia com a vida, um homem, um menino profundamente marcado desde sempre pelo lado mais obscuro da vida. Um gênio em palco impossível de reproduzir. Embora o sobrinho dele tenha feito um excelente trabalho. Não seria ele uma vítima dos interesses de vários homens e uma alma que sempre passou ali uma verdade, sempre passou uma pureza, uma essência muito viva e uma vítima deste mundo desonesto e hostil? O facto é que ele foi absolvido de tudo. Nunca se encontraram indícios de perversidade e ele foi investigado até aos ossos. Reviraram a casa dele, como mostram alguns documentários. Eu penso que faltaram olhares mais profundos, mais humanos, nesta história que comove, obviamente, qualquer um. Especialmente para quem se interessa por comportamento humano e consegue estabelecer ligações sobre eventos passados e traços de personalidade. Faltaram claramente limites àquele pai que ele teve. O intuito aqui é convidar a pensar sobre estas questões. Não é colocar um veredito à história do Michael e deixo a sugestão de não nos conformarmos só com o que ouvimos, com o que ouvimos dizer, mas sim a procurar, a investigar por nós mesmos, para termos o nosso ponto de vista e para que, quando um caso, seja ele qual for, representar uma injustiça, que isso seja falado, que isso seja questionado,
principalmente casos que mexem com estruturas ocultas da psique humana e que infelizmente ainda hoje não são tão claras assim para a grande massa, como questões de saúde mental. A história do Michael também nos toca por ser, por se ter revelado ser uma voz para muitas realidades, por ilustrar a infância de muitas pessoas que possuem histórias iguais ou parecidas, que se podem rever neste ídolo. Quantas pessoas não sofrem de traumas, de rejeição, maus tratos de diferentes formas, e é isso que é o essencial aqui. Talvez, se Michael Jackson tivesse tido o acompanhamento necessário, muita coisa teria sido evitada. E é esta a essência deste vídeo: lembrar a importância da saúde mental, de como um bom profissional pode mudar a nossa vida e impedir desfechos trágicos. Claro, se a pessoa se abrir e estiver disposta a curar-se. E também também é ótimo para vermos um bom exemplo de como o histórico familiar molda tanto parte da nossa personalidade e do nosso modus operandi. É na terapia que nós começamos a aprender a diferenciar o que é da nossa essência, o que é nosso e o que talvez seja de outra pessoa, mas que ficou enraizado em nós. E podem ficar enraizadas coisas boas também, obviamente, mas quando aquilo que fica nos é nocivo e fere a nossa essência, essas marcas podem ser fatais mais tarde.